Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, 4 e 5. Eu vou ler porque não está na tela e tem tradução diferente, para não fazer aquela confusão de tradução. Eu vou ler aqui na minha, você acompanha. Tá bom, a minha NV é a Fiel, Almeida Fiel, corrigida Fiel. Verso 3 diz assim do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: porque esta é a vontade de Deus, a vossa, que vos abstenhar da fornicação, em outra tradução, prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a quem? Não conhecem a Deus. Amado Deus e Pai celestial, Senhor da glória, ó Deus eterno, mais uma vez estamos na Tua presença neste santuário, com o compromisso, a responsabilidade de transmitir a Tua palavra para a Tua igreja, que o Senhor nos ajude, pois é um assunto de suma importância, de grande relevância para cada um de nós, os Teus filhos. Portanto, que o Teu Espírito Santo, além de me conduzir com palavras do céu, palavras de ousadia, palavras inspiradas, também prepare cada um dos meus irmãos, o coração, a mente, para que possam, além de ouvir, receber esta palavra como admoestação do Senhor para as nossas vidas. Permanece conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, glorificando e exaltando ao Senhor. Eu fiquei pensando hoje à tardinha sobre este assunto. Até comentei com a esposa que sempre a gente prepara a palavra na noite anterior, seja qual for o horário que for conveniente para nós. E quando eu chego do trabalho, faz uma revisão e traz. E eu fiquei pensando, digo, interessante, esse assunto aqui, ele, logo já vou dizer, ele não dá para terminar hoje, é 5 pontos hoje e 5 na próxima quarta-feira. Então, eu fiquei analisando, Senhor, a santificação, ela é um processo, e um processo, ele é gradativo, é progressivo, ele não é resolvido em um dia, em um momento, e nem uma semana. Um processo, tem processo aí que passa anos. E como ele é uma fase, é uma etapa de vivência do crente para melhorar a sua vida, o seu caráter diante de Deus e dos homens. Aí o nosso adversário, que ele é um opositor, um acusador do crente, ele não quer que o crente desenvolva a santificação. Por quê? Porque dá prejuízo para o reino das trevas. Um crente santificado, ou um crente em santificação, traz prejuízo para o reino das trevas. E aí ele se opõe de todas as formas. Então, igreja, aí eu senti na pele preparar essa mensagem. Ontem, hoje à tarde eu não trabalhei, fiquei em casa, meditando, preparando, estudando, orando, uma dificuldade, o corpo físico sentindo. E aí depois, quando eu concluí, chamei a esposa e disse, interessante. Como é a retaliação do adversário para aqueles que estão em eminência, estão em liderança. Isso não acontece, não estou falando
só da minha pessoa, estou dando o meu exemplo, mas isso acontece com todos aqueles que se levantam. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que quer servir piamente ao Senhor Jesus padecerá o quê? Perseguição. Aí você imagina, perseguição é algo genérico que pode vir de tudo que é lado que a gente possa imaginar. Tudo que é lado. Então, igreja do Senhor, eu estou dando essa prévia aqui, que não é a introdução da ministração, é uma prévia só para que a gente realmente se interesse pelo assunto. Primeiro, este assunto aqui é uma doutrina. Eu tenho dito para os irmãos, aqui, créditos para o pastor Raifran Batista, que é o autor desse livro aqui, fala sobre as nossas doutrinas, são 16 doutrinas da Assembleia de Deus, e nós estamos trazendo gradativamente para a igreja. É um assunto de suma importância para nós compreendermos. Então, a santificação não é algo que a gente vai lá na página da Bíblia, pega, por exemplo, esse texto aqui que nós lemos, e aí começa a traçar alguma coisa. Dá para fazer assim? Dá. Mas nós estamos fundamentando toda a ministração no livro que já é um compilado da palavra de Deus acerca dos assuntos que trazemos. Então, vamos lá. A doutrina da santificação. Aí eu vou ler aqui, né, o artigo 10. Agora que nós estamos no 10º, ainda falta 6, são 16. Tá? Nós vamos ler toda a igreja, é o cremos, Cremos. Bom, eu vou ler. Foi bom. É exercício, né, da nossa voz. Eu vou ler agora. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como quem? Fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Então, a doutrina da santificação, ela tem um objetivo. Primeiro, tem um agente, nós vamos ver lá na segunda etapa, na próxima quarta, tem os agentes da santificação. Mas ela tem um específico aqui que eu vou falar agora, que está aqui logo no cremos, que é o Espírito Santo. Por obra do Espírito Santo, aí tem o objetivo. Ele nos capacita para quê? Para viver inchado, o ego tufado, é? Não, é para quê? Para viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Pastor, então, dá para a gente inferir desse texto que existe testemunha de Jesus Cristo falsa. Sim ou não? A inferência é algo que não está escrito, você não está vendo, mas você deduz pela interpretação do texto. Ora, se eu estou dizendo que o Espírito Santo, eu estou dizendo não, quem está dizendo aqui é o artigo, o cremos. Nos capacita para viver como fiéis testemunhas de Cristo. Então tem algumas testemunhas que são falsas. Mas o Espírito Santo capacita-nos para viver como fiéis. Isso aqui é importante. Glória a Deus. Então, vocês olhem aí que a gente grifa. Quando eu grifo essa palavra aí de uma cor diferente, a gente está dando o quê? ênfase na palavra, é uma ênfase. É para a gente entender que está diferente, ó. Necessidade e possibilidade. Então, isso aí é um artigo e é uma doutrina. Cremos na necessidade, tipo assim, o contrário disso é o crente, você tem Jesus, vê tranquilão, relaxado, tal. Não, ele está dizendo que há uma necessidade. É necessário
E também é possível. Glória a Deus. É necessário e é possível termos uma vida santa e o quê? Levante alguém e me diga o que significa alguém que é irrepreensível, por favor. Diga aí. Quando eu estou dizendo que alguém é irrepreensível, o que eu estou dizendo? Que ele é. Vocês ouviram? É alguém que não tem ninguém que o aponte o dedo e diga, olha aí, ó, tá vendo? Não disse? Entendeu? Quando não tem ninguém que faça isso, ainda que tenha, mas é falsamente, essa pessoa é irrepreensível. Ou seja, ela é uma pessoa que não carrega consigo algo digno de repreensão. Entendeu? Muito bem, então, é necessário e é possível termos uma vida santa e irrepreensível. Agora, isso só pode acontecer por onde? Pela obra do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Agora não dá para colocar ali, né? Hebreus capítulo 9, mas aí eu vou cooperar aí. Vamos cooperar. Hebreus capítulo 9, verso 14. Vamos lá, vamos ler a Bíblia aí. Depois, primeira carta de Pedro 1:15. Rapidamente, aí a igreja base é boa de Bíblia. Vamos lá. Quem vai ler? Hebreus capítulo 9, verso 14. Rapidinho. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Opa! Pelo contrário, ele está falando de alguma coisa que aconteceu lá atrás, né? No versículo 14. E está dizendo, pelo contrário, mas do jeito que é santo aquele que nos chamou. Quem nos chamou? E ele é santo? Claro, né? Isso diz aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é santo, aquele que é irrepreensível. Não é assim que está lá em Apocalipse? Pois é. Assim como é santo Jesus que nos chamou, sede santo em toda vossa, ou seja, em todas as suas atitudes, sejais santo. Pastor Albino, o que significa santo? Vamos já ver lá para frente. Hebreus 9:14. Pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Resumindo, o sacrifício que Jesus fez, segundo o texto bíblico aqui, ele serviu para apagar nossas obras terríveis e agora nos tornar santos, não é assim? Santos. Em toda a nossa maneira de viver também. Ok, então, essa doutrina, que doutrina? A doutrina da santificação está presente em todas as partes da Bíblia. Ponto número um. Os sentidos bíblicos da palavra santidade. Santidade, você sabe que é o exercício do santo, tá? Ou a santificação é colocada em prática, chama-se santidade. Vamos lá. Toda a igreja, 1, 2, 3. A palavra santidade, ela tem sentidos na Bíblia e nós vamos ver agora. Então, os sentidos bíblicos da palavra santidade. Porque às vezes a gente sabe, a gente conhece, mas na hora de colocar em prática, que a gente chama de aplicação para a nossa vida, às vezes a gente tem dificuldade de saber o que é para poder viver aquilo. Então vamos lá. Primeiro, as palavras kadosh em hebraico no Antigo Testamento e ágios em grego, no Novo Testamento, são as mais utilizadas para o termo santificação e significam o quê? Separação, o que mais? Dedicação e
A quem? Vamos repetir? Significam separação, dedicação e consagração a quem? A Deus. Aquele que nos chamou é santo, e aqui é a mesma referência, né? E deseja que também sejamos santos para louvor da sua glória. Segundo Strong, que é escritor, 1989, a santidade é o quê? A santidade é o quê? A pureza autoafirmada. O que significa essa palavra? Autoafirmada quer dizer que a minha vida vai testificar, entendeu? A sua vida vai testificar. Você pode dizer 1 milhão de palavras, mas se o seu testemunho não for condizente com a palavra, nem que nada. Então, a santidade é o quê? A pureza autoafirmada. Se eu tenho uma vida de santidade, não preciso eu me defender, não preciso eu estar esbravejando, não preciso... Não, por quê? Porque o próprio testemunho de uma vida de santidade vai autoafirmar a vida santa e a pureza. Tá bom? Então, isso aí é o que o escritor falou acerca, relacionado à santificação. Ok, vamos lá. Número 2. Principais aspectos da santidade. Aí tem 2. Os principais, né? Você não vai trazer tudo porque também não tem como. Primeiro, 1, 2, 3. Externo. Vamos lá, igreja. Lê comigo. 1, 2, 3. Isso aqui é um aspecto externo de santificação. Por exemplo, quando essa bateria chegou aqui novinha, antes de tocar o primeiro louvor, o que foi que fizeram com ela? Consagraram a quem? Ao baterista? Ninguém toca, ninguém mexe, é dele. Foi assim? Fica aqui, mas quando alguém precisar fazer ali uma festa ali de São João, a gente empresta para eles, ou aluga. Não, né? Estes são os aspectos externos, de consagração, de santificação, de separação, em objetos e pessoas, que são reconhecidos como santos. Aí tem aqui os exemplos, ó. Até o sábado, nesse aspecto externo, é considerado santo. Amém? O sábado, o altar. Você sabe qual é o altar que está falando aqui? Hoje aqui, altar a gente chama, só por extensão, mas o altar que está retratando aqui é o altar do holocausto mesmo. Lá quando Deus falou para Moisés construir aquele altar do sacrifício. Tem o altar do holocausto e o altar do incenso, que é lá já interno, lá. Enfim, então o altar, o tabernáculo em si, santo. Quem mais? As vestes sacerdotais. E essa palavra aqui dá para uma pregação, né, irmão Elias? Só falar sobre a santidade das vestes. Dá uma pregação. Vamos lá. O que mais? O jejum. O que mais? A casa. O que mais? O campo de trabalho. A lavoura. O povo. A congregação. Os sacerdotes. Eu coloquei só 2 referências, está cheio de referências. Vamos ler Êxodo 29, 37. E depois 37 e o 34 de Êxodo. 2 versículos.
Lá, capítulo 29, verso 37. Versículo 44. Mesmo livro. Amém. Tudo que é para oferecer ao Senhor, para servir ao Senhor, tem que ser o quê? Consagrado. Nesta área aí, consagração, nós vamos ver mais na frente, consagração é, digamos assim, uma extensão da santificação. Consagrado, ou, a gente vai ver que eles são sinônimos depois, consagrado ou santificado é a mesma coisa, ao Senhor. É por isso que, abri um parênteses aqui na ministração, sempre nós batemos na tecla, eu não posso, não devo, porque Deus não permite que eu trabalhe para Ele de uma forma relaxada. Teve uma discussão, quando eu falo discussão aqui, gente, não entenda mal. A discussão é porque se você debater uma palavra com alguém, é uma discussão teológica, uma discussão. Quando eu falo discussão é porque já é o costume de falar discussão. O assunto era, o texto que eu falei agora, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito é aquele que é o versículo seguinte, que reter a sua espada do sangue. Aí isso foi uma polêmicazinha assim, né? Quem foi explicar e debater acerca disso. Porque lá no contexto, eu falei, sabe o que isso aqui está falando aí? Aí não sei o que, começou. O Senhor estava dizendo que era maldito aquele servo dele, que ele ordenou para matar e ele não matou. Para a guerra, e ele ficou com pena do adversário e poupou a vida do adversário. E o Senhor está dizendo que aquele homem é maldito porque reteve a sua espada do sangue. Quem entendeu, diga amém. Pois é. Então a obra que o Senhor manda, ordena, eu tenho que fazer como servo. A outra referência, Levítico 8:30. Sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes dos seus filhos com ele, e os santificou Arão e as suas vestes. Ok. Seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Pronto. Então, tudo que nós colocamos aqui, ó, o sábado, o altar, o tabernáculo, as vestes, o jejum, a casa, o campo, o povo, a congregação, o sacerdote, eu, você, a congregação, o microfone, os ventiladores, a bateria, equipamento, data show, tudo que está aqui para servir ao Senhor é consagrado. E eu tenho que ter o maior zelo, estou falando no aspecto externo. A minha casa, a sua casa, a minha cama, a sua cama, minhas cadeiras, minhas coisas, as panelas do crente, tudo é ou não é consagrado? Agora eu faço uma pergunta retórica aqui. Você consagrou seu celular, seu smartphone? E João? Não vou falar João não, para não ficar complicado para o João. O seu celular, o seu smartphone é crente? Sim ou não? Sim, glória a Deus. Glorifica o Senhor. Porque tem smartphone aí, Paulo, ó, que não é consagrado. Ele parece mais de ímpio do que de crente. E aí, é normal? É anormal, Deus não aceita. Deus vê tudinho. Vamos lá. Agora vamos ver a santidade, né? A santidade no aspecto
interno, interno. Toda a igreja, 1, 2, 3. Ó, viu que o interno, ele é mais importante, está dizendo que ele é o quê? Transcende o externo. A ideia de santidade transcende o conceito meramente externo ou ritual. Agora vamos lá, Levítico 11:44, está dentro do mesmo contexto. Depois Isaías 4, 1, 4 e 11. Levíticos 11. Quem encontrou? Levíticos 11, verso 44. Em suma, sede santo porque eu sou santo. Olha, igreja, a primeira coisa que a gente observa aqui, enquanto alguém acha Isaías capítulo 1, versículo 4, depois versículo 11. Imagine só, o sacrifício que Jesus fez, que o Elias leu ainda agora aí, Hebreus, o sacrifício que Jesus fez para nos remir, nos resgatar, nos perdoar, e agora eu vou viver a minha vida como se nada tivesse acontecido, irmão Antônio. E às vezes viver pior do que a pessoa que nunca teve encontro com Jesus, alguma coisa está errada, sim ou não? Alguma coisa está errada. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um objetivo a nos salvar. Pastor, pensei que era só salvou e levou para o céu. Era só para isso? Isso é a melhor parte, né? Porque nós vamos herdar. Agora, o objetivo de Deus é para que sejamos o quê? Fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Como é que eu, como crente, vou testificar de um Deus santo, de um Deus zeloso, de um Deus amoroso, se eu não tenho as características dele? Como é que eu posso dizer que sou filho de Deus, se as minhas características, o meu caráter, não condiz com o caráter de Deus? Dá para dar um glória aí, dá? Glória a Deus! O conceito de santidade não é só o externo. Porque às vezes a pessoa se converte o exterior. Fica que é uma maravilha. Agora, é por isso que tem os dois aspectos, o externo e o interno. Agora, para que apresente o externo transformado e santo, o interno precisa ser primeiro. Porque senão, se não for assim, aí vamos ser considerados como hipócritas. Porque o meu interior, ele tem que falar mais alto do que o exterior. Se as minhas vestes são santas, mas o meu coração e minha alma já tem que ser primeiro, e ó, muito primeiro. Então, assim como o vosso Deus que vos chamou é santo, sede também santo. E já vimos aqui que é necessário e que é possível. É possível. Vamos lá, para ganhar tempo. Outra referência, Isaías capítulo 1, verso 4. Ai da nação pecadora que o povo carrega da iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor. Verso 11. Não tem mais ainda, pastor. Não, é o 4 e o 11. Do Senhor de Israel e voltaram para trás. Sim, verso 11. De que me serve a mim a multidão de vosso sacrifício? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, de gordura, de animais médios, e não folgo com o sangue de bezerro.
nem com o de cordeiro, nem com o de bodes. Vocês entenderam? Por que eu botei o 4 e o 11? Porque o 4 fala de uma nação corrupta com quem Deus está comparando os filhos dele. Os atos, aquelas perdidos, tal. E aí ele diz assim, ó, continua o texto, e bem no 11 ele diz assim, ó, mas eu pergunto, todos esses rituais que o Elias leu, está no verso 11, não foi Deus que instituiu, sim ou não? Sim ou não? Foi Deus que instituiu. Foi Deus que mandou fazer assim. Agora, por que ele diz assim, ó, eu estou farto disso? Isso aí já está me aborrecendo, eu nem quero mais. Por quê? É exatamente o que falamos aqui. Porque era só a aparência de sacrifício. O sangue de bode, de cordeiro, que tinha que fazer todo o ritual para purificar, para cobrir o pecado, e a pessoa ficar um ano aí, opa, estou livre, respirar, aí voltava a fazer tudo que não presta de novo. Aí quando chegava no tempo do sacrifício, ia lá e fazia tudo de novo. Aí Deus, ei, isso aqui parou, meu filho, isso aqui, para mim, isso aqui está só a mesmice, isso aqui já virou um círculo vicioso. Igreja do Senhor. Que possamos ter ajuda, por isso que eu pedi na oração, que possamos ter a ajuda do Espírito Santo, para que nós não nos acostumemos ao ritual somente, a vir ao culto por costume, a vir ao culto porque tem uma função, a vir ao culto porque é crente e é melhor vir para cá do que ir para outro lugar. Isso é importante, mas não é o melhor, gente. O melhor é o entendimento de vir adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor, aleluia! Agora, obviamente que se eu tenho um cargo, eu tenho uma função, eu vou desenvolver a minha função com toda a minha integridade, com o meu esforço, com a minha capacidade que foi dada pelo Espírito de Deus, mas isso aí fica já em segundo plano. O importante é que eu venha adorar. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Muito bem, vamos lá. Agora a natureza teológica e a abrangência da santificação. Vá acompanhando devagarinho os passos. Falamos aí da questão externa e interna. Agora vamos para a questão teológica e da abrangência, ou seja, o escopo total do que significa santificação. Vamos lá. Leia comigo. A santificação é... Glória a Deus. Meu Senhor. Eu posso me esforçar para ser santo? Mas com a minha própria força? Não. É por isso que é uma dependência. O apóstolo Pedro diz assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E o que mais? Aí tem gente que quer fazer só a segunda parte. E resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não tem como. Primeiro, o versículo inicia assim. Sujeitai-vos, pois, a... Aí sim, depois de estar sujeito a Deus, debaixo de uma humildade, uma santidade, um temor, uma obediência a Deus, aí sim, meu amigo. Porque quando eu fizer tudo isso e resistir o diabo... Aí ele não vem contra a minha pessoa, ele vai lutar contra quem está em mim. Contra aquele a quem eu sou submisso. Ele vai se levantar contra aquele que eu sirvo. Por quê? Porque eu já me submeti aos cuidados de Deus. Então, a santificação é uma obra da graça de Deus na vida do homem.
Eu posso comprar a roupa mais simples que seja ou a mais sofisticada. Como eu falei no domingo aqui, aquilo foi uma palavra profética, eu não costumo falar aquilo ali. Eu falei que se a sua oferta for trazida aqui para o Senhor, mas se o coração está amargurado, parece... Uma vez eu falando sobre o coração, assim, gente, aí o irmão disse assim, um auxiliar, que o coração parece um biribá, todo cheio de ponto. Quem conhece biribá? É biribá, é? Aquele que é cheio de pontinha, parece um machixe bem grandão. Não é biribá? Ou é graviola, aqueles que é tudo cheio de pontinha, né? Pois é. Então, se eu trago a minha oferta, mas o coração está todo cheio de pontos, parece um machixe gigante, que ninguém pode triscar, que ele vai se espetando todo mundo. É melhor, essa oferta não vai servir para Deus. Pode tirar o cavalinho da chuva, do sol, de onde quiser, que pode, não vai prestar, não vai. Por quê? Dependemos de Deus para tudo. Somente pela graça de Deus é possível a um ser humano experimentar a santificação. É por causa dela de quem? Da santificação, que o crente é separado do ego. Eu sou, eu posso, eu quero, eu faço, louvado seja eu, bendito seja o meu nome, glorificado seja eu. É assim? Não, quando eu sou santificado, louvado seja Ele, bendito seja Ele, eu faço porque Ele me ajudou, eu só faço porque Ele que me ajuda. Termos que nos ajudam a compreender a natureza da santificação. Vamos lá. Primeiro termo, separação, no sentido, entenda aqui, letra A, separação no sentido de santificação, tem como significado primordial separação para uso exclusivo, foi o que eu falei ainda agora. Tá? Isso aí é a separação. Olha, separei o irmão fulano de tal para trabalhar em tal área. Ele foi capacitado por Deus, ele teve uma chamada, o Espírito Santo o capacitou, aí agora o pastor dele separou, orou, consagrou para algo específico, separado para uso exclusivo, no sentido de pessoas, no sentido de objetos, já falei, tudo que é consagrado ao Senhor é consagrado para uso exclusivo na casa do Senhor. Você sabia que... Não, deixa para lá. Deixa para lá isso aqui. Para não causar complicação. Letra B. 1, 2, 3. Vamos lá, igreja. Está bem grande essa letra. 1, 2, 3. Só um momento. Na parte de cima está dizendo o quê? Separado para uso exclusivo. Já a letra B está dizendo que é o quê? Separação de. Vamos lá. Acentuando-se o fato de que nós, cristãos, fomos separados do e dos seus... Não, e feitos participantes da natureza, sendo consagrados à comunhão, ao serviço do reino. Ponto. Já viu aquela palavra que o Senhor fala, capítulo 15 de João? Que nós fomos galhos do zambujeiro, né? E enxertados onde? Na videira. Então nós somos separados do mundo. Nós somos tirados do pecado, separados do pecado, do mundo e feitos participantes da natureza divina. Como é que eu posso, irmão Israel, ser participante da natureza divina? Como? É só pela palavra? Eu não tenho que estar arraigado lá, enxertado? Sim ou não?
enxertado. Eu só posso participar da natureza de alguém se eu estiver ligado a Ele. Então nós somos tirados do mundo, do pecado e enxertado na videira verdadeira. Glória a Jesus. E também tem a oliveira, né? Que tem até a música lá de Dedos de Davi, Zé Carlos, que canta Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele sou enxertado, através da fé posso eu dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é alguém ligado na natureza divina. Concluindo, sendo consagrados à comunhão e ao serviço do reino, quando nós oramos pelo irmão que tem função na igreja, todos nós dobramos o joelho, fomos consagrados, separados para um uso, né, do serviço do reino. É do reino. Eu não vou querer mais porque o irmão Antônio está muito chato, pastor Albino também está muito enjoado. Eu vou deixar entregar, irmão Ademar, eu vou entregar. É mesmo? Você já foi lá no cantinho do quarto, já colocou o rosto no pó, já falou com Deus e disse, Senhor, eu vou entregar. Senhor, eu te entrego. Tem que ser lá. Não é assim, irmã Antônia? Tem que entregar lá, né? No cantinho, no quarto. Está aqui, Senhor. Eu fui consagrado, eu fui separado, oraram por mim, eu até fiz o trabalho. Mas está aqui, Senhor, o teu trabalho. Tem que ser para Ele. Porque a serviço do reino. Toda a liderança vai passando. Daqui a alguns anos, eu não vou estar por aqui. Os mais idosos vão passando e a geração mais nova vai assumindo. Não é meu, não é do irmão Ademar, não é do irmão Antônio, não é do pastor Assis. É o reino, é o reino. É por isso que Alto da Base tem que ser uma igreja alicerçada, fundamentada, porque vão assumir campo de trabalho, igreja do Senhor. Falamos de uma reunião de obreiro aqui. Eu não vejo vocês aqui, obreiro, como simplesmente auxiliares. Eu vejo aqui dirigentes de igreja, pastores. Você tem que cultivar isso. Vamos lá. O que mais? Purificação. Como Israel no Antigo Testamento, Êxodo 40, verso 9 a 11, Levítico 8, o cristão no Novo Testamento é purificado, limpo para um sacerdócio espiritual. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento, como pessoas, objetos, sacerdócio e tal, no Antigo Testamento, agora no Novo, fala da pessoa, aleluia, purificado, limpo, para um sacerdócio espiritual, por meio de quem? Da palavra, do sangue e do Espírito. Vamos ler Romanos 15, 16, só essa referência, para a gente caminhar. Romanos. Quem encontrou Romanos, gente? Eita glória! Romanos 15, 16. Palavra-chave aí no texto que ele leu. Fazer de mim o quê? Um sacerdócio ou um sacerdote para levar essa palavra santificada para os gentios. E agora? Você que tem a coragem ainda de pegar um folheto, uma literatura bíblica e entregar para alguém, você está exercendo uma função sacerdotal. Se você tem um debate cristão,
Se você está explicando algo da palavra de Deus para alguém, você está exercendo uma função sacerdotal. É o serviço do reino. Até aqui tudo bem? Grego ou português? Está em português ou está em grego a palavra? Português. Glória a Jesus. Vamos lá. João 17, todo mundo conhece. Hebreus 10, 29, a gente viu ainda agora. Vamos lá. Consagração no sentido de viver uma vida santa e justa. A gente leu agora 1,15 de Pedro? Foi, né? 1,15 de Pedro. Então, vamos lá. Separação, dedicação, purificação e consagração. Tudo isto aqui são aspectos, são palavras que nos fazem entender essa extensão da santificação, que, como eu falei no início, é um processo. Número 4, os tempos envolvidos no processo da santificação. Isso aqui é quase repetido, mas a gente fecha bem aqui no 5º. Vamos lá. Lê comigo, igreja. 1, 2, 3. Pastor, os tempos? Sim, os tempos. Quando falar de tempo, falar de quê? Quais são as 3 estações do tempo? Oh, mas aí, deu um glória a Deus aí pelo irmão Antônio? Glória a Deus. Os tempos envolvidos no processo da santificação. Passado, presente e futuro. Presente, passado e futuro. Nesse sentido, nós vamos inverter aqui o do passado, né? Que vem primeiro. Passado, presente e futuro, mas a gente não costuma falar primeiro presente. Então, passado, olha, antes de soltar aqui, né? Deixa eu dar uma palavra. O processo da santificação, lembra que eu falei que é gradativo, né? Ele é gradativo. Então, ele atua no tempo passado, presente e continuará no futuro. Por que eu estou dando essa palavra? Para a gente entender que não é algo estagnado. Aceitei a Jesus, opa, glória, santo para sempre. Não. Só pode acontecer assim quando a pessoa aceitou a Cristo, recebeu ali a oração, perdão os pecados instantaneamente. Se ele passar para o Senhor dali, né? Não é assim, Valdemar? E aí ele, não precisa passar pelo processo da fadiga, do cansaço, do sono, das lutas, das pelejas, porque cada uma dessas etapas, elas requerem de nós um esmero, um esforço, uma vontade, porque senão a gente fica para trás. Vamos lá então. A santificação tem a ver com o tempo passado, presente e futuro da vida de quem? Da vida cristã. Os 3 tempos da santificação na vida de uma pessoa regenerada. Regenerada, pode ser compreendidos dessa forma. Vamos lá. Primeiro, santificação no passado, instantâneo. Hebreus 10. Vamos lá, Hebreus 10. Não deu para eu colocar, lembra que eu falei que foi uma luta para colocar cada um no seu slide, aí ficava melhor, mas ficou misturado. Vamos lá. Quem vai ler 10? Lê o texto aí, por favor. Eu até deixei ali, A vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Só um minuto. Temos sido santificados. Relê, por favor, aí. Repete. A vontade é que temos sido santificados,
mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Quem entendeu, diga amém. Temos sido santificados uma vez por toda no corpo de Jesus Cristo, ou seja, a morte dele, o sacrifício dele, nos santificou de uma vez por todas. Eu vou ler o restante, depois a gente vai explicar bem aqui. Em Cristo, né? Em Cristo, o crente é santo desde o momento da sua conversão. Ele é posicionalmente santificado. 1 Coríntios 1, 2. Vamos lá. 1 Coríntios 1, verso 2. Aí a gente volta para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos com todos que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora entenda, ó. Santificados em Cristo, chamados para ser. Muito bem. Muito bem. O verso 2, né? Tá bom, tá bom. Este nível de santificação se dá com um ato divino através de Jesus Cristo. Pronto. Nós estamos falando da santificação instantânea no tempo passado. Já foi feito, irmã Leó, um sacrifício somente. Por quê? Deus, ainda há pouco, aí na leitura que o Elias fez, diz que não se agrada mais do sacrifício de bode, de touro, de sangue, porque já estava enfadonho, porque era uma repetição constante. Pecou, pagou. Pecou, pagou. Pecou, pagou. Aí Deus, é um círculo vicioso mesmo. Na linguagem nossa, vocês não se mancam mesmo, não. Se mancam. Aí veio Jesus Cristo, porque havia necessidade, porque aquele sangue era só para cobrir. Não dava para perdoar. Aí veio Jesus uma vez, aleluia, somente uma vez, ofereceu o seu sacrifício, e agora nós fomos santificados, não precisa mais. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo aos Coríntios que eles foram chamados para serem santos. Aí fala do processo, que é diário. Vamos lá. Quem entendeu, diga amém. Nós já fomos santificados no passado. Mesmo antes de aceitar Jesus, já foi feito sacrifício lá. Mesmo antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, o projeto já estava feito. Aí o cidadão está lá no mundo. Ele é descrente, mas o sacrifício por ele já foi feito. Na hora que ele disser eu quero, ele é perdoado e ele passa a ser arrolado também nesse mesmo projeto. Glória a Deus. Então, para nós, passado, já fomos santificados pelo sacrifício de Jesus. Santificação no presente, progressiva. 1 Tessalonicenses 5, 23. Quem vai ler? Irrepreensíveis. Olha! Aleluia! Esse versículo aí é um versículo chave. Mas o mesmo apóstolo Paulo está dizendo que o mesmo Deus de paz ainda agora vocês já foram, né? Agora vos santifiquem em tudo, toda maneira de viver. Todo vosso quem? Espírito e alma e corpo. Ou seja, olha, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados o quê? Santo, aleluia, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele vier, não dá tempo de ir lá buscar a reconciliação, não dá tempo de deixar o vício, não dá tempo. Dá para glorificar a igreja. O cristão que busca a santificação vai assimilando o quê?
Vai assimilando o que, igreja? Está no texto aí, gente. O cristão que busca a santificação vai assimilando a vontade de Deus no seu dia a dia. Como é que funciona isso, pastor Albino? Rapaz, olha, até ontem Satanás me enganou. Eu pensei que estava correto, ó, mas a Bíblia está dizendo que do jeito que eu estava fazendo está errado. E agora o Senhor, através do Espírito Santo, esclareceu na minha mente. Sabe o que vai acontecer? Perdeu o inimigo. Perdeu, porque agora o Senhor me revelou. Eu não faço mais isso. Deus é maravilhoso. Deus tem a sua multiforme graça. Ela é capaz de nos orientar em tudo, em tudo, em tudo. Se nós pedirmos, se nós quisermos, se nós tivermos força de vontade, Ele vai revelar e nós vamos melhorando. Vou repetir, o cristão que busca a santificação vai assimilando a vontade de Deus no seu dia a dia. Pastor Albino, como é que eu assimilo a vontade de Deus? Se não for pela palavra, não tem outro lugar, gente. É a palavra que nos ensina, é por isso que a gente às vezes insiste, irmão, leia a sua Bíblia, pegue um versículo, pegue um capítulo, pegue um livro, leia um contexto, pegue uma revista escola dominical, estude a palavra de Deus, porque é ela que nos santifica. Jesus Cristo falou para Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É um processo contínuo e diário. Aqui, é um processo contínuo e diário de crescimento e vitória sobre o pecado. Pastor Albino, então eu estou entendendo que esse negócio de santificação, que é um processo, é tudo uma briga contra o pecado? Sim, você entendeu direitinho. Porque o mundo espiritual do mal conspira contra nossas vidas, contra os nossos desejos. Ele quer que nós venhamos deixar, abandonar as coisas de Deus. É um processo contínuo e diário. Quer saber de uma coisa? Está com 3 dias que eu não oro, mas amanhã, no quarto dia eu oro. No quarto dia eu vou orar. Aí quando chega lá, quando vai dobrando o joelho, começa a bocejar. Quer saber de uma coisa? Eu vou dormir, né? O senhor sabe todas as coisas. O senhor sabe. Antes mesmo de eu falar, né, irmão Ademar? Ele já sabe o que vem da minha boca, não precisa nem dizer, né? Mas eu tenho que conhecer, glória a Jesus, ao meu Deus, todo dia aprender um pouquinho dele. Vou aprendendo, opa, o Senhor me orienta aqui, o Senhor me orienta ali, eu vou arrumando a minha vida no dia a dia, santificando. Daqui a pouco vão dizer, rapaz, esse é irmão fulano, né? Olha, rapaz, mudou da água pro vinho, né? Quem te via e quem te... Sim ou não? Mas se o caboclo fica todo estrambelhado, passa ano, irmã Helena, passa ano, sai ano, mesma coisa ou até pior. Aí, cadê a credibilidade? Cadê o testemunho para ser testemunha fiel de Jesus Cristo? Vamos lá. Vitória sobre quem? Sobre o pecado. Porque o pecado jaz à porta. Eu estava fazendo uma pesquisa, o que mais atrapalha o crente para fazer, está lá para frente, lá na outra quarta,
para cumprir aquilo que a Bíblia nos manda com relação à santificação. Vocês, é algo assim profundo, muito incrível. São coisinhas que vão se agregando na nossa vida, que quando a gente se espanta, não orou mais, não leu mais a palavra, não cantou mais um hino, não assoviou mais um corinho, foi se distanciando, se acostumando com muitos entretenimentos, rotina, o imediatismo, tudo isso aí vai cooperando para nós nos afastarmos de uma vida de santificação. Por quê, pastor Albino? Porque ela é progressiva, é no dia a dia. E número 3, santificação no futuro. Isso aqui é mais tranquilo, né? Fala da glorificação, quando o crente receberá um corpo glorioso e estará eternamente livre de quem? De qualquer vestígio ou presença de quem? Do pecado, gente. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas nas regiões celestiais. É contra o pecado, é contra o mundo espiritual, que eu falei ainda há pouco. Eles conspiram para tentar nos tirar da presença de Deus. Agora a pergunta é, você vai deixar a igreja? Não. Eu não senti firmeza nesse não e não. Você vai deixar a igreja? Não. Glória a Deus. Vamos lá. 1 João 3,2. Quem vai ler? Primeira carta de João. Ô, glória! Todo aquele que tem essa esperança. Qual a esperança de? Eternidade. Todos que têm essa esperança purifica-se. Pastor Albino, o senhor falou no começo. 3,2, é. 1 João 3,2, você leu? Tá certo. 3,2. 3,2. E o 3 completa. O 3 completa, tá certo. Exatamente, é lá no futuro, é falar de arrebatamento, escatológico. Não é por isso que eu falei que é mais tranquilo, que isso aqui é para quem vai ser arrebatado. Amém? Para quem vai ser arrebatado. Agora, ainda há pouco eu falei, no início, que é a ajuda do Espírito Santo. Mas aqui tem a responsabilidade do ser humano, do crente. Eu tenho que me esforçar. Se eu não tiver desejo de subir, se eu não tiver desejo de ver a Cristo glorificado, como é que vai ser a minha vida diária aqui? Não pode, né? Não tem como. Vamos lá. Isso aqui é uma citação de John Stott, que é escritor também, teólogo. Fomos santificados na conversão. Estamos sendo o quê? No dia a dia. Na glorificação. Aí as 3 etapas e o 5º para encerrar. Modos da santificação. Apresentados aonde? É só um resumo disso que nós falamos agora. Posicional e instantânea. 1 Coríntios 6,11. Alguém lê, por favor. E a segunda, prática e progressiva. Hebreus 12,14. Nós lemos agora 10,14. Quem vai ler? 1 Coríntios 6,11. Vai encerrar bem aqui, já já. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram levados, foram santificados em nome do Senhor Jesus e do Espírito. Posicional e instantânea. Quando a pessoa se converte, né? Identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Ou seja,
Quando a gente, falei ainda há pouco, quando a pessoa aceita esse propósito, ele já é santificado instantaneamente. E agora o próximo, prática e progressiva, que é voluntária. 2 Timóteo 2, 20 a 22. Aí encerra bem aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2, 20, 21 e 22. Casa, não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonras. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Olha aí, igreja. Em uma grande casa, há vários tipos de honra, de desonra, de... Não é o 22, não? Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça e a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Glória a Deus. Olha, esse último aí fala de quem é meu companheiro, quem é meu amigo, quem vai fazer parte do meu grupo social, grupo de WhatsApp, além de família, né? São as pessoas que com o coração puro buscam ao Senhor. Mas, falando dos vasos, eu tenho certeza que aqui a pessoa no seu bom juízo, sentido, e não vai querer ser um vaso de desonra. Pastor, o que é um vaso de desonra? É lata de lixo. Entendeu? Bem que tem um, não tem? Tem um vasinho ali que bota copo descartável, bota lixo. Lá dentro do banheiro tem outro. Numa grande casa tem vários tipos de vasos. Mas também tem vasos que se coloca rosas, flores. Entendeu? As coisas bíblicas, elas são trazidas a nós, assim com coisas materiais, para a gente ter um conhecimento mais rápido. Então, uma grande casa tem vaso de honra e de desonra. Qual é que eu vou querer ser ou qual é o que eu já sou? Eu que tenho que assimilar isto. Amém? Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então fala da prática e progressiva, que é voluntária. Esse texto, ele nos mostra que eu tenho que me esforçar. É pelo voluntariado. Ninguém vai me obrigar. O pastor não vai te obrigar. O líder não vai te obrigar a você ser santo, ler Bíblia, vir para o culto, ofertar, dizimar. Ninguém vai te... Não, é uma questão pessoal. Por quê, pastor? Porque lá, no arrebatamento, não é o grupo tal que vai ser arrebatado, não é a congregação tal, são pessoas, Igreja de Jesus. Pessoas, aleluia! A salvação é individual. E eu tenho que fazer a minha parte. Então, igreja, lembre-se disso. A santificação, ela está nos 3 estados, passado, presente e futuro. E ela é um processo que acontece progressivamente. Eu não posso descansar. É igual o bronze. O bronze todo tempo tem que estar limpando. Senão ele pega aquelas crostas de oxidação. Aí tem que todo tempo estar limpando. Assim é a vida do cristão, da santificação. Todo dia, oração, consagração, um momento a sós com Deus, verificar como é que está a sua vida espiritual. Amém? Ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Jesus, louvado.